Direto ao ponto, então. Primeiro eu perguntar para o Fábio. Eu vou levantar uma bola aqui para a gente debater rapidamente. É o seguinte, a gente tem lá o que eu chamo agora dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Os eleitos, que são do Césio, presidente, e o vice-presidente. Cara, que decepção, Vinícius Assunção, cara que eu já fui no trem trocando ideia, torcedor ali de arquibancada, e hoje faz igual, né? Não sei se por falta de poder, ou se porque realmente quando chega lá as pessoas mudam, eu não sei, não estou aqui também para fazer esse tipo de julgamento, mas que, enfim, não vejo diferença, por exemplo, nele do que fazer o Ricardo Rotenberg, que ia para o Twitter para falar e dar informações, ou os outros lá, que o Montenegro, que abria o clube para organizada, para trocar ideia, e nada mudava, não adiantava nada, mas enfim. Nós temos 2 eleitos, nós temos os 2 muito bem remunerados, Jorge Braga e o Freeland, né? E aí a pergunta que eu vou fazer para vocês dois é a seguinte: quem, afinal, manda no Botafogo? Por quê? Até a Nath acabou de falar, mas ela vai repetir aqui. Meu questionamento é o seguinte: hoje saiu a notícia, aliás, isso já vem sendo ventilado há muito tempo, que internamente a cabeça do Freeland já está para rodar, né? E a gente sabe perfeitamente também que há um embate entre o Jorge Braga, que é o CEO, e o próprio Freeland. A gente sabe que no Botafogo as coisas foram feitas de forma invertida. Do meu ponto de vista, óbvio, tinha que contratar o CEO para o CEO, junto com o presidente e o vice, decidirem quem seria o diretor executivo de futebol. Não, contratar o diretor executivo de futebol, porque o CEO tinha que ter um processo seletivo e blá, 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 enfim. No Botafogo existe desculpa para tudo, justificativa para absolutamente tudo, e eu estou cansado disso. Mas aí chega o Freeland, monta esse elenco, que é um lixo, junto com o treinador. O treinador também chega depois dele, porque ele escolhe o treinador. Então, assim, aí monta um elenco que é um lixo. O Jorge Braga traz agora uma empresa, o Freeland já não gosta da empresa. O Jorge Braga, por outro lado, que eu li, quem gosta do Freeland é o do Césio, e talvez por isso que a cabeça dele não tenha rolado ainda. E aí a gente contrataram um CEO que não tem força para demitir o diretor executivo de futebol, que ele não suporta. A Nath vai repetir aí, mas o diretor executivo de futebol que peita a empresa que o senhor contratou para analisar desempenho. O presidente, na figura principal, que por gostar de A, B ou C, também não muda a porra. Fábio, quem manda no Botafogo, pelo amor de Deus? Com esse quadro caótico que a gente vê todo dia e que vocês resumiram bem, o que eu presumo é que nenhum dos 4 manda no Botafogo. É alguém que não está no cargo. E aí comecem as especulações, são os de sempre. Então, mudam-se as figuras, só que quem manda não é nenhum desses 4. E aí fica... eu estou rindo para não chorar, porque o que acontece? Falta hierarquia, falta comando, falta cobrança, falta tudo. Porque em qualquer estrutura profissional que eles vivem utilizando este jargão, que no Botafogo acaba sendo jargão e não filosofia de trabalho, como vocês bem colocaram, um CEO que se preza chama o seu diretor. Isso eu estou falando em tese, no ambiente profissional. Olha aqui, você não precisa ir com a minha cara, eu não preciso ir com a sua, mas nós somos contratados e remunerados para aumentar o desempenho do clube. Então, você sim vai ter que sentar com a empresa. Se você não quer trabalhar com ela, me prove tecnicamente que ela é incompetente. Aí a coisa muda de figura. E o presidente e o vice-presidente, no cargo que ocupam, deveriam chegar para os dois e dizer o seguinte: olha aqui, vocês são os 2 principais executivos do clube, bem remunerados,
nós estamos cobrando o que está escrito no contrato de vocês. Tratem de melhorar o desempenho. Eu não quero saber se vocês tomam chopp, se as famílias se encontram no final de semana. Eu quero saber aqui dentro, no expediente, que é o que importa. Então, como a gente não vê nada nem parecido com isso, a minha conclusão óbvia é que quem manda é alguém que não é nenhum dos quatro. Só isso. Nath, vou fazer a mesma pergunta para você. Peço que você repita aí, porque a gente agora está no direto ao ponto, a questão, né, que foi levantada pelo Fabiano Bandeira, pelo Depp, enfim, com relação ao Freeland e à empresa Future. Mas, enfim, também comentar a respeito de quem você acha que manda, afinal, nesse Botafogo. Eu faço minhas palavras do Fábio, vou um pouquinho além, né? A gente não sabe, de fato. Eu estava até comentando isso no Alô Comunidade, o melhor Alô Comunidade que já teve, da quarta passada. Vai estar aqui nos cards, que eu fiz com o Falcão e com o Gui. André não estava, mas estava de alma, de essência, junto com a gente. Um lugar onde manda muita gente, não manda ninguém, né? O famoso muito cacique para pouco índio. O Botafogo está me parecendo isso. A gente tem a situação da torcida organizada ir até Newton Santos, o vice-presidente do clube falar que eles vão entrar, e o Freeland, que é o diretor de futebol, falar que ninguém vai entrar, e ninguém vai entrar, e pronto, acabou. E ele simplesmente desautoriza o vice-presidente do clube. Isso não pode dar certo. Né? Isso não pode dar certo em lugar nenhum. Mesmo que o Freeland tivesse certo, ele jamais poderia desautorizar o vice-presidente. Depois que ele deu a palavra dele, que eles conversassem depois, se alinhassem depois. Isso não existe. Então você percebe como o Freeland é extremamente arrogante. Então são várias situações dentro do Botafogo que a gente não consegue entender quem está mandando ali dentro. Muito do que o Fábio falou, né? Quem de fato está por trás, né, do Botafogo. Uma informação que eu tive, que eu vi numa live que o Fabiano Bandeira fez, ele estava até com o Matheus, o Matheus O Matheus está sempre aqui com a gente, o Tactics, isso, fazendo aqui com a gente, e ele deu a seguinte informação, que ele ouviu o Depp falar. O Depp tem conhecidos da General Severiano, o Depp é sócio proprietário, conhece muita gente, e falaram para ele a seguinte informação, que o Freeland ignora completamente a Future, que é a empresa de scout, né, que trabalha com o Internacional, que trabalha com o Ceará, é uma empresa que trabalha acho que até com a CBF, então não é uma empresa qualquer porcaria, que o CEO trouxe para ajudar nas análises, né, no desempenho dos jogadores que viriam para o Botafogo. Isso foi feito meio à revelia do Freeland à época, por isso eles têm, né, esse desentendimento, é um dos motivos, mas eu acho gravíssimo quando já está sendo falado aos corredores que o diretor de futebol ignora, descarta qualquer trabalho que venha dessa empresa contratada pelo CEO para que se, enfim, contrate tanto jogadores como técnicos para o Botafogo. Então, assim, isso é muito grave, mostra como as coisas não estão alinhadas, General Severiano, e uma situação extremamente bagunçada, isso com certeza repassa, né, transpira, atinge o grupo, tá? Em maior ou menor grau, essa bagunça nos bastidores, isso impacta sim no grupo, o grupo não é bobo, os caras veem que alguma coisa não está acontecendo ali. E aí, assistindo no mesmo dia, só que mais tarde, o setor visitante Medina estava falando desse assunto, ele falou a seguinte informação, que também falaram para ele, que o Freeland é um cara, embora competente nos trabalhos que tenham feito de base e tal, ele é um cara novo, mas com uma cabeça retrógrada, uma cabeça velha, né? Ideias envelhecidas para o futebol e um cara extremamente intransigente. Então, ele falou uma coisa que eu achei assim, muito, né, muito importante. Ele fala, nós pegamos o pior de tudo, porque a gente não tem um cara novo com ideias novas para tentar, né, rejuvenescer a gestão do Botafogo, e a gente não tem um cara velho com know-how, a gente tem um cara que é novo, mas com a cabeça de velho, sem o conhecimento de um Antônio Lopes, por exemplo, que teria, né, condições e contatos, e também sem ser o cara inovador, um cara até certo ponto revolucionário, que poderia ali mudar a forma de gerir do Botafogo. Nós pegamos o pior da coisa, né?
um novo com cabeça de velho, sem os contatos devidos e tal. Então, assim, é muito grave e exemplifica muito bem como a situação dentro do General Severiano não anda nada boa e tá terra de ninguém ali, né? Concordo com tudo que vocês dois disseram. É claro, é nítido que o Botafogo ele realmente não tem comando, ninguém manda, e a gente tem grupos puxando cada um para o seu lado. Então, só para finalizar a análise de vocês, eu complemento dizendo que nada, absolutamente nada mudou. Talvez a única coisa que eu enxergo que tenha mudado é que hoje a gente, como eu disse, tem 2 profissionais, né, ditos extremamente competentes, muito bem remunerados, compondo a folha de salário do Botafogo, sem trazer nenhum tipo de resultado. Me perdoe, mas já coloco o Jorge Braga nesse balaio, porque das duas, uma, se ele fosse tudo isso que a gente imaginava, ele seria o cara que ia demitir o Freeland, já deveria ter demitido. Se ele não tem o poder para demitir o Freeland, porque A, B ou C do Césio, Vinícius, ou quem quer que seja, gosta do Freeland, amigo, peça o boné e vá embora. Porque eu teria vergonha de ter o cargo que você tem e ter que entubar tipo de profissional com o resultado que o Freeland entrega. Né? O elenco que o Freeland contratou para disputar a Série B é um elenco completamente desequilibrado, como muito bem fala aqui o Bortolato. A gente tem 10 laterais, 8 laterais, e está contratando mais um. Porque nenhum presta para nenhum dos dois lados. A gente tem uma saraivada de volante, a gente tem um monte de jogador que joga aberto pelas pontas. A gente só tem 2 zagueiros. A gente não tem um 10, um jogador ali, meia central, que fosse um jogador de principal armação das jogadas. Então, assim, o elenco que esse cidadão, do meu ponto de vista, não tem nada de competente frente ao desempenho que o Botafogo demonstra, os números, e não só os números, mas a inoperância com a qual o time do Botafogo joga, amigo, se é na minha empresa eu estava na rua, se é na do Fato estava na rua, a Nath estava na rua, qualquer um estava na rua. Levaram 2 séculos para demitir o Chamusca. Não sei quantos séculos vão levar para contratar um treinador. Já estão também demorando demais para demitir o Freeland. Encerra por aqui o Direto ao Ponto.